Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Tamires Batigalha e hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque até esses dias eu deixei uma enquete no meu perfil perguntando quais os temas que vocês gostariam de ver por aqui durante esse período. E um dos temas mais votados foi a questão do cancelamento de passagem aérea, Como fica essa questão em tempos de pandemia? Então, nós sabemos que desde quando foi decretado o estado de emergência pelo governo, este se viu na obrigação de tomar várias atitudes, sobre vários temas, tanto que nós vemos aí diariamente medidas provisórias sendo editadas. E com relação à aviação civil não foi diferente, porque haviam divergências aí como que se daria a questão de cancelamento, de reembolso para os consumidores que quisessem tomar alguma atitude com relação à passagem que comprou, Então, por exemplo, o Procon fala que não, que o consumidor deve ficar sujeito a penalidade de taxa contratual. A ANAC vai de encontro com o Procon e diz a mesma coisa. O Ministério Público Federal, por sua vez, fala que não, que acha um absurdo o consumidor ser lesado nesse sentido, de cobrança de taxa, porque pelo momento que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, o governo se viu na obrigação de regulamentar, e de editar essa medida provisória para falar sobre esse tema, como que fica essa questão. Então, no dia 18 de março de 2020, o governo editou a medida provisória 925 de 2020, dispondo aí sobre as questões emergenciais da aviação civil. Então, dentre outros assuntos, tratados na MP, eu vi dois tópicos importantes que eu acho importante aqui destrinchar com vocês e interpretar, junto com vocês aqui nesse vídeo hoje. Então, eu vou estar lendo esses dois tópicos e aí nós vamos comentar sobre isso. O primeiro fala sobre reembolso da passagem. Então, eu vou ler aqui para vocês. O prazo de reembolso do valor relativo à compra de passagem aérea será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos da regulamentação vigente. E o segundo tópico, os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de 12 meses, contado da data do voo contratado. Então, o que significa isso? O primeiro tópico fala basicamente da questão do reembolso. Então, se o consumidor optar pelo cancelamento da sua passagem aérea, consequentemente o reembolso, primeiro que esse reembolso ele vai se dar na forma que foi contratada, ou seja, comprada a passagem. Então, se ele comprou aí no cartão de crédito, esse reembolso da passagem, ela vai se dar da mesma forma, ou seja, estorno no cartão. Além disso, o prazo para reembolso foi estendido. Então, salvo engano, aí as empresas antigamente tinham um período de 7 dias para estar reembolsando o consumidor. Esse prazo ele foi estendido para 12 meses, por conta aí do nosso cenário atual. Então, caso o consumidor opte pelo cancelamento de sua passagem, consequentemente o reembolso, ele pode sim ficar sujeito à tarifa contratual, a depender aí da empresa de aviação que ele contratou o serviço, se o pacote tinha essa questão de tarifa contratual, ele não ficará sujeito a multa, penalidade por esse cancelamento, porém ele pode sim sofrer a consequência de ter que arcar com uma tarifa contratual. Inclusive, as passagens lá, quando você compra a passagem que está escrito passagem não reembolsável, inclusive esse tipo de passagem, a tarifa de embarque, ela deve sim ser reembolsada ao consumidor de forma integral, a depender da questão da tarifa contratual, como eu disse. Tem algumas empresas de aviação que não estão cobrando tarifa para cancelamento,
o Ministério Público Federal ele fez um acordo com algumas empresas de aviação, por exemplo, Gol, Latam, Azul, e essas empresas, para consumidores que adquiriram suas passagens entre dia 1º de março de 2020 a 30 de junho de 2020, não está sendo cobrada nenhuma tarifa, né? Então ele pode aí tá remarcando a sua passagem dentro desse período de 1 ano, né, que é válida a passagem, sem nenhuma cobrança de tarifa, certo? E aí o segundo tópico diz com relação ao prazo, né, ao crédito que o consumidor tem aí para a utilização dessa passagem. Então, basicamente, ele tem aí o direito de remarcar a sua passagem, caso assim ele queira. Então, ficaria um crédito disponível junto à empresa de aviação para que ele remarque a sua passagem. E dentro desse período de 1 ano, então, se a sua passagem for comprada dia 1º de março de 2020, você tem até dia 1º de março de 2021 para estar fazendo uso, né, remarcando aí a sua viagem. Então é importante lembrar que cada empresa de aviação está adotando uma política com relação a isso, né, a ser cobrado ou não a tarifa, né, a tarifa contratual, a depender da forma que foi adquirida a passagem aérea, para que ninguém saia prejudicado, né, tanto empresário quanto consumidor. Apesar aí dessa relação de hipossuficiência, essa medida provisória fala apenas que o consumidor não será penalizado. Penalizado a gente entende como que? Como uma multa, né? Multa pelo cancelamento, ou seja, quebra de contrato geraria uma multa. Então, ela traz apenas essa questão dele não ser penalizado. Porém, pode sim as empresas de aviação estarem cobrando essa tarifa contratual a depender do pacote aí que foi contratado pelo consumidor. Tá? Então, até agora a gente falou sobre hipóteses, né, do consumidor ter pedido cancelamento ou remarcação da sua passagem. Mas e como que se dá essa questão caso essa atitude seja por conta da empresa de aviação, né? Como que fica essa questão voo cancelado, mas pela empresa e não por atitude do consumidor? Como que fica? A gente sabe que as empresas de aviação ela têm um prazo de 72 horas até 72 horas antes do voo para comunicar ao consumidor sobre eventual cancelamento desse voo, tá? E aí elas têm o dever de comunicar ao consumidor que ele tem direito ao reembolso dessa passagem ou então a reacomodação em outro voo. Então, se por acaso a empresa de aviação não avisar dentro desse período contratado aí de 72 horas antes do voo, ou até mesmo avisar, só que o voo atrasar mais de 1 hora, por exemplo, voo internacional atrasar mais de 1 hora, ele tem o dever de comunicar ao consumidor de que ele tem o direito sim a reacomodação em algum voo, né, que esteja posterior ao dele, que foi cancelado, ou então ao reembolso dessa passagem, né? E muitas vezes isso acontece, inclusive o consumidor já está no aeroporto. Então, lembrando aí, né, que até o tópico 1 dessa medida provisória fala que mantida a assistência material ao consumidor. Então, se esse consumidor tiver, inclusive, no aeroporto e houver esse cancelamento do voo ou atraso superior a 1 hora, a empresa de aviação tem que prestar auxílio material ao consumidor, certo? Então, um voucher para um lanche, a depender do horário do voo, inclusive, acomodação em hotel, certo? Então, vocês têm aí que ficar a par do direito de vocês, né? Saber como proceder, depender da questão e ficar de olho para que não sejam prejudicados com relação a empresa de aviação, porque como eu disse, há essa hipossuficiência aí entre empresário e consumidor, né? Então, basicamente, são esses 2 tópicos os mais importantes dessa medida provisória 925 de 2020, que trata sobre a questão de aviação. Então, lembrando que para a remarcação do voo,
pode sim o consumidor ficar sujeito à tarifa contratual, porém existem algumas empresas que não estão aplicando a depender do período que foi comprada a passagem, diante desse acordo feito com o Ministério Público Federal. Além disso, ele fica isento, de acordo com a medida provisória, o consumidor fica isento de penalidade, ou seja, multa. Porém, infelizmente, ele pode sim ser cobrado de alguma tarifa a depender do pacote contratado. E outra coisa importante que essa medida trouxe foi a dilatação do prazo para reembolso, que antes era menor e agora esse prazo se estendeu, passou a ser de 12 meses para reembolso ao consumidor. Então, basicamente é isso com relação ao cancelamento de passagem aérea. Caso vocês tenham eventuais dúvidas e queiram me procurar, eu estou à disposição. Siga no canal do YouTube, deixe seu like, seu comentário no vídeo, siga a nossa página do Instagram e eu estou à disposição para eventuais dúvidas. E muito obrigada e até o próximo. Um beijo e tchau!